Aqui também, carinhosamente, o jornalista Márcio Araújo, professor Márcio. Rochão, você conhece o Márcio, grande, né? Abraço, pois tive o prazer de trabalhar com ele o Márcio. Está entrando no ar agora, viu? Jaqueline Felipe, quem está chegando de São Paulo é ninguém menos que Antônio Carlos, o homem da revista Ritmo e Melodia, vai ser entrevistado. O cartão de visitas em Campina está sendo recebido por Márcio Araújo, grande amigo também de infância, da adolescência. E o Antônio Carlos vai conceder entrevista lá no programa dele. Está chegando em São Paulo, vai ficar 10 dias aqui, 10, 12 dias. A gente vai se encontrar para aquele café e bater um papo também. Muito pessoal, então estamos recebendo já nosso convidado aqui nos estúdios de hoje, nosso querido amigo de infância, Antônio Carlos Brás Cubas, jornalista, radicado já há mais de 20 anos, quase 25 anos em São Paulo, não é? Ele tem a revista Ritmo Melodia, curte e toca um reggae maravilhoso, né? E está aqui sendo recebido pela nossa equipe, né? E além de tudo também gosta de futebol, bater bola. Foi meu goleiro, né? Nos tempos das travinhas do time de 6 ali. Antônio Carlos, seja muito bem-vindo e obrigado, muito boa noite, meu querido. Obrigado aí por vocês terem feito esse convite, né? E gosto muito de futebol. Realmente eu posso dizer que eu estou num ambiente aqui que não compartilhei, né, no sentido profissional, né, que é o radialismo, né, formado em jornalismo, mas o radialismo eu gosto muito, né, mas não foi uma área de atuação. E o futebol, que o Márcio aí bem falou, né, como toda criança tinha um sonho de ser jogador, e a gente jogava com muita vontade, né, Márcio? Antônio Carlos era nosso goleiro lá no Nottingham Forest. A gente inovou, né, Antônio? Inovamos com o nome do clube, né? Em 82, 83. Fazer a camisa ali, o pai do seu pai, né? O Sandro. Isso, o pai fazia os números. O Sandro pintava lá, o cara era um artista. Era um artista. E a gente se desdobrava e conseguia. Antônio Carlos, e a revista Ritmo Melodia? Dá uma geral aí pra galera que está acompanhando a gente, né? A revista já tem quantos anos? Praticamente a revista tem o mesmo tempo que eu estou em São Paulo, né? Eu cheguei em São Paulo em novembro de 2020, né? Formado em jornalismo, recém-formado, né? Formei em agosto de 2000. E 2001 iniciei com o trabalho da revista ritmomelodia.mus.br, né? Inicialmente, né, saindo do curso de jornalismo, a ideia era ser uma revista impressa, né? Chegou a ser impressa no começo? Não. Hoje eu posso dizer que é um orgulho, né? Ela começou uma revista digital, em pleno século XXI, como revista digital, e passou a ser o mote, né? Porque a partir do século XXI, as revistas e os jornais impressos, eles foram aderindo, né, a ter o seu website e tal. Então eu terminei chegando, assim, quando estava tendo essa transição do jornalismo impresso com o digital, não que um suplantou o outro, mas aqueles estavam passando. E aí foi onde eu tinha sido convidado para fazer um projeto de uma revista impressa, e fiz, né, estava tudo material para ir para a gráfica, e foi abortado, né, o trabalho de fazer a revista. E eu estava com esse material em mãos, né? E aí levei esse material convidei um web design, paguei os serviços, né, na época, e ele criou o site com esse conteúdo que seria uma revista impressa. E aí eu criei, né, Ritmo Melodia, que são as duas palavras DNA da música, né, o ritmo e a melodia, né? Muito bem sacado, né? Aí, a partir daí comecei a fazer esse trabalho com o jornalismo musical, né? E hoje, né, depois vai ser 25 anos, logo menos aí 25 anos de revista, mais de 1.400 entrevistas publicadas, todos os gêneros musicais, não é segmentada, que esse é um diferencial da Ritmo Melodia, né? O normal é você criar uma revista de um certo gênero musical e seguir, né? E a Ritmo Melodia, o slogan dela é a revista que canta o Brasil. Então, forró, reggae, samba, MPB, sertanejo, música erudita, música instrumental, bossa nova e por aí vai. Não tem restrição de gêneros musicais. E a partir de 2021, já na pandemia, deu um outro passo, né, da revista, que foi passando essas entrevistas para o formato de livro. Ou seja, eu sendo curador da própria revista, fazendo com que essas entrevistas, separando elas, né,
ela se tornasse livre. Então começou com a série Forró do Gogó Mocotó, são 5 livros, onde são 200 entrevistas com forrozeiros. Os livros, né, os nomes dos livros é a referência do forró, Respeite Meu Fole, Flores do Mandacaru, e São Paulo é Forró do Gogó Mocotó, volume 1 e volume 2. Então são 200 entrevistas distribuídas. E agora, coincidentemente, falando aqui, né, primeira vez aqui no programa ao vivo, né, lancei mais 5 livros, agora é reggae baseado no Brasil. São 5 livros com artistas do reggae, coincidentemente 200 entrevistas, referências do reggae, volume 1, volume 2, regueiras brasileiras e regueiros do terceiro milênio, volume 1, volume 2. Então, ao passo, eu estou passando, né, essas entrevistas, categorizando elas, transformando elas em livro e publicando na Amazon. E publicando como série também. O próximo ano já vai ser os livros da viola. Então, vai ser aí os violeiros e a música sertaneja. E aí, a partir daí, vai vindo outros livros com essa categorização da Ritmo e Melodia. Então, fez aí um passante aí da revista Ritmo e Melodia. Muito bem. Antônio Carlos, a gente falou agora há pouco, né? Até vinha conversando com o Clécio, no caminho para cá. Mandei o link do programa para o nosso querido Moribe Macedo. Falou que é a nossa referência. Eu falei, encontro o Moribe uma vez por ano, quando o Antônio Carlos vem aqui. Porque a correria minha e a dele é tão grande que a gente fica realmente muito difícil. Mas já vou lhe adiantar que fiz o convite para que o ano que vem ele esteja aqui no Boletim Esportivo. Ele se prontificou de vir. Né? Eu disse, só questão da gente combinar. Tudo no seu tempo, né? Na sua hora. O Moribe é a nossa referência. Eu posso falar isso até... Certeza. Falando por você, né? Não gosto de falar por ninguém, mas falando por você. Porque quando a gente conheceu, né? Eu conheci o Moribe fazendo o ensino médio, né? Que hoje é o ensino médio. A gente estudou um ano na mesma escola e tal, ainda participando dos movimentos estudantis na mesma época, ali Fora Colo, 92, e ele já era radialista, né? Já fazia... Vozeirão. Começou muito cedo. Começou muito cedo, né? E antes mesmo da gente entrar no curso de jornalismo, né? E aí, quando entramos no curso de jornalismo, mais um reencontro com o Moribe, né? Ele já profissional tarimbado, né, do rádio e fazendo curso de jornalismo. E na sequência, o Márcio, né, já professor de inglês também, muito conhecido na cidade, e depois entrou também no curso de jornalismo e já no caso do Márcio, apaixonado, né, pelo rádio, já entrou com essa pegada, né, do rádio. E eu ali, né, ainda fazendo jornalismo, que é, vamos dizer assim, minha predisposição, mas eu não sabia bem aonde atuar, né? E aí em São Paulo é que eu comecei, né, a unir ali, né, porque eu também tenho formação na área musical, sou muito instrumentista, e a partir de São Paulo uni as duas, o conhecimento, né, do jornalismo, mais o conhecimento musical, e trouxe para um editorial. Moribe realmente, e vamos nos encontrar, obviamente, para confraternizar mais uma vez aí com o Moribe. Com certeza. Agora, vamos mudar um pouquinho o tema, porque você tem uma pegada, você acabou de falar, você tem uma pegada musical também, né? E aí tem uma banda, né? Inclusive, a banda do Antônio Carlos, né, diga-se de passagem, é a minha banda das férias. Porque eu acho assim que, isso é meu, né? O reggae, ele tá ligado, encarnado com praia, velho. A associação é direta, né? Pega minhas férias. Tem muito a ver, né? Sento lá e vou debaixo de um pé de coco, vendo um mazão lá. É gostoso demais, cara. A Reggae Belt, né? Que o Márcio falou de banda, eu digo que é uma banda de um homem só, né? Que sou eu. Foi um trabalho que também começou em São Paulo, né? Eu tinha lançado um livro, por isso que o Márcio me chamou de Carlos Brás Cuba. Esse era o meu pseudônimo, né? Quando eu lancei o livro Poemas, Diversos Poemas, isso na faculdade em 98, e tanto é que até hoje o Moribe me chama de Brás, né? É quase como um apelido. Depois que eu abandonei o pseudônimo, meus amigos continuam falando sobre ele. Não que eu tenha, né? Até porque é uma homenagem a Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis, né? E aí, lógico, pegando parte do meu nome. Então, levei esse livro, né, na bagagem, e em São Paulo, o cantor e compositor baiano, Savilá, apresentei o livro para ele, e ele fez de primeira 10 músicas com esses poemas, né, alguns poemas que estavam ali no livro. E a partir desse momento surgiu o projeto
Reggae Belt Project, né, que eu brinquei porque tinha dos poemas era Reggae Belt, é o nome mesmo do poema. Aí eu falei, bom, já que não vai ser banda, eu não vou ser cantor de reggae, eu toquei contrabaixo nesse primeiro trabalho, eu fui o baixista, né? Aí eu falei, vou colocar um nome que não comprometa, não exija ser uma banda, não exija que eu seja, até porque vai ser só esse álbum, que é o que o predileto do Márcio aí, esse primeiro álbum. Só que aí uma coisa puxou a outra, né? O primeiro álbum, aí, tem mais poema? Eu digo, tem. Aí fui entregando para outros compositores, resumo da ópera, todos os poemas, 36 poemas foram musicados. E aí virou a trilogia reggae baseado em poesia, por conta de seu livro, né? Então, e coincidentemente, mais uma vez, né, estou aqui no seu programa para dizer que finalizei o terceiro álbum esse ano. 14 músicas, são 36 músicas, que são os 36 poemas desse livro, reggae baseado em poesia. Só que aí acabou os poemas, aí uma coisa vai puxando a outra, você vai conhecendo outros compositores, e aí, cara, não tem mais? Não tem. Aí eu falei, tem umas letras que não entraram nesse livro, né? Porque eu fiz uma seleção, na época eu fiz mais ou menos uns 100 poemas, e ainda eu fiz a curadoria dos meus próprios poemas, e separei 36 que eu achei que eu não ia passar vergonha, botei aqueles 36 ali, eu falei, isso aqui dá para segurar ali. E aí eu fui passando essas letras, meu, assim, né, que eu chamei de letra, mas eram os poemas que não entraram, e eles se tornaram canções também. E aí virou uma trilogia também, 36 poemas que viraram também música, só que aí eu tive que mudar o nome também, né? Porque um já tinha sido feito, que é Reggae Belt Loves. Porque a maioria desses poemas são mais para o campo amoroso, relacionamento homem-mulher, aí sobre o amor, sobre a natureza, né? Reflexões sobre a vida. Que normalmente a gente encontra a essência também, do reggae. Do reggae também, paz, amor, tal, energia positiva. E também finalizei. Então, são ao todo 72 músicas, ou seja, nesses 6 álbuns. E aí, obviamente, o pessoal, e aí, mas tem mais alguma coisa? Aí eu falei, caramba, já acabou, né? Aí tinha mais são 72, mais 36, né? Porque são 108 músicas ao todo de minha autoria. E aí eu fui deixando, inclusive com o João Gonçalves, o nosso saudoso João Gonçalves. Ele fez, colocou melodia em 8 letras minhas, logicamente por forró, que também está sendo lançada pelo Nito de Salgadinho, uma cidade aqui próxima. Ele está gravando um tributo ao João Gonçalves com esses 8 forrós. Aí tem mais 2 forrós, né, que foi exatamente o primeiro projeto da série, né, Forró do Gogó Mocotó. Tem um forró e tem o Canto do Santo de Casa, que eu gosto muito, porque o Canto do Santo de Casa é um artigo meu. Esse artigo, um poeta pernambucano, Cacá Lopes, pegou esse artigo, transformou em cordel, que eu achei uma coisa assim, como, né? Fiz um cordel do seu artigo, que era o Canto do Santo de Casa. E aí eu mandei esse cordel, gostei tanto do cordel, falei, posso mandar musical, pedir para alguém musical? Pode. Aí eu mandei aqui para um conterrâneo nosso, o Jailson Silva, que trabalha com o Dingo, cantor, compositor. Ele fez a melodia, ficou assim, até a gente fala que é 8 minutos de música, né? Porque é um cordel, 32 versos, né? É a triste partida, né? A gente fala que é a triste partida. E conta toda essa história daquele que você tem que sair da sua cidade, seja qual for a profissão. A gente fala o canto de casa, geralmente é o artista. Muita gente vai se identificar com isso. Vai se identificar. Qualquer profissional tem que sair da sua cidade, vai para uma outra cidade, aí constrói família, constrói carreira, aí vem eventualmente ver pai, mãe, filhos, amigos, e ali eu falo mais ou menos sobre essa história. E aí esse mais aí é o 10 forró. E o restante virou MPB, samba, sertanejo, rock and roll. Esses aí já são artistas que terminaram gravando. Então esse é o meu trabalho musical. E aí com a Reggae Belt, por ela não ser uma banda, aí eu faço às vezes de cantor, faço às vezes de violonista, faço às vezes de tecladista, ou seja, jogo nas 11, como a gente diz. É um reggae belt mesmo. Né? Dá um trabalho, né? Teimoso, viu? Falando de reggae belt, aí tem um perfil aqui, Pássaro Unitário. Ele falou, Antônio Carlos, um dos mais atuantes letristas de reggae do Brasil, criador da Reggae Belt, muito bom. E o Pássaro Unitário, o Márcio, eu não sei se ele vai lembrar dele, é nosso colega também de jornalismo, o Gladson Moraes. O Gladson Moraes também tem uma história, né? Já que ele está nos assistindo, tem uma história. O Gladson, ele é de Natal,
E ele veio fazer jornalismo no mesmo período que eu fiz. Depois o Márcio entrou um ano seguinte, só que o Márcio estudava à noite, né? Eu acho que ele estudava à noite, né, Márcio? Era nos dois, jogava nas nos três. três. Né? O dia que dava. O dia que dava, ele ia. E aí o Gladson, eu passei 20 anos falando, Gladson, que também lançou um livro de poesia lá. Para a Amnésia, lançou também logo depois de mim, lá na faculdade. E quando eu li o livro de poesia dele, ele é roqueiro, por isso Pássaro Unitário, eu falei, cara, isso aqui é muito rock, é muito blues, isso é muito folk. Ele, não, é poema. Eu digo, beleza. Aí eu passei, a gente não perdeu o contato, né? Sempre falando, coloca, né, melodia nos seus poemas, ele canta, ele toca. Resumo da ópera, também a mesma coisa. Quase 20 anos, pelejando ali para ver se ele colocava, né? Ele pegou o gosto, hoje são mais de 100 músicas que ele colocou musicou os próprios poemas, onde ele lançou já o primeiro álbum dele e já está lançando o segundo álbum, que no caso o segundo álbum leva o nome do projeto musical dele, Pássaro Unitário. Muito bom. Aqui também tem a Daniela Bontempo. Parabéns, Antônio Carlos, pelo trabalho jornalístico e musical. Esse trabalho primoroso é um grande serviço à música brasileira, realmente. E a Daniela Bontempo também, amiga, aí paulistana, também tem história. Com ela eu tenho uma parceria do Forró do Gogó Mocotó, que ela escreveu o projeto, né? Forró do Gogó Mocotó. São Paulo é Forró do Gogó Mocotó, a gente aprovou, lançou um livro impresso. E aí eu falei para ela, vou fazer um poema, né? Porque esse projeto foi tão valoroso, vou fazer um poema. Eu criei um poema, Forró do Gogó Mocotó. E esse poema, um mineiro, né? O Fabiano Santana, que mora na Alemanha, gostou, musicou esse poema e gravou no álbum dele. E aí é uma parceria minha, da Daniela e do Fabiano Santana. E a Daniela é educadora, atriz, cantora, trabalha também no SESC, como eu, né? Trabalhamos no SESC, eu no SESC Piracicaba, ela no SESC Santo André, e uma grande parceira. Obrigado aí pela audiência. Muito bom. Tem também aqui só, Márcio. Pois não? Ler aqui um recadinho aqui de Joselito Fernandes de Oliveira. Tá? Parabéns, Antônio. Tive o prazer de ser entrevistado. Sou muito grato. Vou ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente próximo dia 13, então já tem. Eu acabei de falar sobre ele. Aí. Eu nem tinha visto, mas acabei de falar sobre ele, que é o Nito, né? O Nito que a gente vai fazer o tributo a João Gonçalves, e realmente entrevistei o Nito e a gente vai se conhecer pessoalmente lá na Feira Central, que ele vai trazer o grupo lá de Salgadinho. É um grupo tradicional. Vai ser quando isso aí? Sexta-feira. Sexta-feira. Opa, vamos lá. Não, desculpa, sexta-feira não, sábado. Sábado agora. Sábado agora, lá na Feira Central. Está combinado, viu? Um encontro de cultura popular. Agora não, próximo sábado. O outro. Sim, o próximo sábado. Okay. Esse não, o outro. Dia 13. Beleza. O famoso de sábado a 8. De sábado a 8. Assim que a gente fala, desse jeito. Obrigado, meus amigos. Gente, deixa eu dar uma passadinha aqui para vocês com relação ao Campeonato Brasileiro. Tá rolando nesse momento agora Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro vai vencendo o Botafogo pelo placar de 2-1, tá certo? Então aí Christian e Matheus Pereira marcaram pelo Cruzeiro e o Marçal marcou o gol da equipe do Botafogo, tá certo? Deixa eu dar uma passadinha aqui porque nós tivemos que falar, né? Nós tivemos Futebol Total CG, a estreia do Futebol Total CG agora há pouco, né? Antes do nosso boletim esportivo. Isso. O programa do Bob, né, com o Carlos Silva, viu, gente? Então, você já se liga agora, a quinta-feira é quinta de muito futebol aqui na Rádio WG Notícias, né? De segunda a sexta, né? Então, na quinta fica mais reforçado ainda, porque tem o boletim esportivo. Então, o programa de segunda a sexta, a partir das... Só na quinta que é 19 horas. Isso. É de 20 a 21. Ok, das 20 às 21 de segunda a quarta e na sexta, né? E na quinta-feira eles começam mais cedo, porque tem o nosso boletim esportivo. Então sejam muito bem-vindos aí, meu amigo Bob Esponja e também o nosso querido Carlos Silva, essa galera aí trazendo o programa. Já tem até ouvinte ligando aqui querendo saber a mudança, né? Mas acontece. Muito bem. Meu querido Clécio Rodrigues, vamos falar um pouquinho do Campinense, né? Porque o Campinense tem amistoso marcado, a galera segue treinando, né? E durante essa semana vídeos aí nas redes sociais, colocando lá o preço dos ingressos à venda para esses amistosos. A torcida está bem envolvida e está querendo, né, ver a cara desse Campinense 2000, versão 2026. Alguns jogos treinos sendo realizados, né? O Campinense fez um jogo treino contra um selecionado lá da cidade de Massaranduba, venceu por 5-0. Esse jogo foi no último dia 29 e no próximo sábado haverá o grande encontro lá no Ernestão, em Queimadas,
né, exatamente contra a equipe do Retrô. Então vai ser um amistoso bem interessante, né? Um horário bom, que dá pra galera aí da região, e o pessoal do Campina quiser ir também pertinho, Queimadas é um pulo daqui pra lá. E o Campinense se preparando aí, né? Interessante, a gente tem falado dessa questão de amistosos, e acho que começou mais cedo que os demais, né? O Campinense foi um dos primeiros, assim como o Serra Branca também, a fazer esse trabalho, e é aquele tiro que precisa ser dado, e esses preparativos todos são em função disso. O Campinense precisa fazer um calendário, e começou esse planejamento muito cedo, né, Márcio? Muito cedo mesmo, que esse trabalho vem sendo desenvolvido. Nós já Pode se colocar, né, Antônio, Antônio e Clécio, que esse fato do Campinense começar bem antes é um trunfo na manga, né? Os caras vão se conhecer mais, vão ter a oportunidade de dar uma liga mais nesse campeonato. E você tem também, Márcio, e Antônio Carlos, a oportunidade de você corrigir alguns pontos, né? Corrigir a rota. Porque, por exemplo, o Campinense fechou o grupo há uns 20 dias atrás. E alguns atletas já saíram por N motivos, né? Ou recebeu propostas, ou tinham problemas clínicos, físicos, enfim. Aí você se preparando com antecedência, há tempo hábil suficiente de você corrigir isso aí, fazer as novas contratações ou as dispensas que forem necessárias fazer. Então, os ajustes, quando se inicia um trabalho com antecedência, você faz o ajuste sem problema, né? Agora, se você atrasa, por isso que eu acho assim, difícil, para o Botafogo vai ser mais difícil, para o Souza vai ser mais difícil. Vai começar um trabalho dia 10, dia 14, com o campeonato batendo nas portas. Aí, se tiver um problema desse, se tiver... você identifica um problema clínico no atleta na primeira semana de treinamentos. Você vai fazer os exames. Prejuízo grande, porque para ir atrás no campeonato começando... Não tem mais. É difícil. Porque os contratos são fechados. A partir de setembro, outubro, você tem fechado os contratos. Né? Verbalmente, você vai conversando com o atleta ali, fechando. E depois disso, meu amigo, o cara não vai ficar esperando conversa de ninguém, não. Eu vou esperar que o Botafogo só vai começar a pré-temporada em dezembro. Esperar que alguém se machuque para poder dar a vaga. Não vai. Existe, então, né? Você pega o primeiro que aparecer ali. Vou garantir logo... sustento da família. É assim que funciona. Pois é. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que nos acompanha. Miguel Amorim, Ana Camila, minha filha, Cheirão, meu amor. Mileninha, Nando César, grande Nando, acompanhando, ligado, 100% nos melhores. Valeu, Nando, aquele abraço, querido. Vamos trazer esse povo do motoclube, né, Nando? Pra cá. Os caras estão com medo de vir, rapaz. Márcio Leandro tá dizendo que conheceu você através de Antônio Carlos. Exatamente. Pois é. O Márcio, mais um colega de infância. Outro amigo de infância. O Márcio tem presidente do Racha, Amigos Masters do Cine. Então, toda semana a gente divulga aqui. O Márcio foi assim, eles moravam no conjunto, qual é o nome do conjunto? Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, e a gente morava no conjunto da Caixa, mais conhecido ali do contorno ali do Cruzeiro, né? E aí, eu não lembro bem como é que eu conheci, na verdade, eu não lembro quem foi que eu conheci primeiro ali da turma do Márcio, né? Só sei que eu conheci. Aí eu comecei a jogar bola com eles. E eu já jogava bola com o Márcio, né? Porque a gente pode ter sido o César, viu? Eu acho que não foi o César. O menos provável é o César, que inclusive falei com ele hoje. Eu não lembro bem, mas eu sei que alguém me chamou, fui lá jogar, aí gostei e falei pro Márcio, a gente falava Márcio Galego, né? Porque tinha exatamente. Tinha eu, Márcio Neguinho e o Márcio Branquelo. Nessa época podia falar, podia chamar um de Galego e outro de Preto. Aí eu falei, Márcio, vamos jogar lá. Aí o Márcio gostava, jogava, vamos lá. Aí foi meio a contragosto inicialmente, né? Era meio assim, mas a gente gostou e aí começou a levar, né? Indo, e até formar um time. Depois, como ele era meio dissidente, eu fiquei no time dos meninos já ele montava, ia, jogava um pouco, era meu jogador, meu cancha. Aí jogava no outro time, montava outro time, né? Na verdade, até virando rival também, Márcio, grande figura. Gente boa demais. Muito bem. Jorge está perguntando cadê Bob? Bob já saiu, Jorge. Bob já saiu, terminou o programa dele. Às quintas, pessoal, às quintas, né, ele vai começar às 7 da noite, vai até às 8, né? Porque a partir das 8 nós temos... Até às 8, e o boletim esportivo vai começar mais ou menos 8h10, né? Porque é o tempo da gente organizar o estúdio aqui. E a gente termina justamente 9h40, 9h30, 9h40, tá certo? César Narrador, o grande César tá aqui conosco, né? Edgley, nosso amigo Edgley, de infância, né?
É quase uma reunião, né? Estamos reunindo o povo aqui aos poucos. Mas a como galera. o futebol faz o futebol Ele une e desune, né? une e desune. Tem uns também que Mas, assim, a gente não gostou de fala bola, mais por meu causa amigo? do futebol. Gostou de uma bolinha, você se entrosa em qualquer lugar. É verdade. Exatamente. Olha, gente, desde 2003 o Campeonato Brasileiro adotou um modelo de disputa em pontos corridos, né? A gente sabe disso. E nesse período, 23 campeonatos foram disputados, com 9 equipes diferentes se sagrando campeãs. O Flamengo chegou a seu 4º título de Brasileirão e igualou Palmeiras e Corinthians como um dos maiores campeões. Com empate no número de conquistas, a disputa pela hegemonia do formato ganha novos contornos agora. Vamos se ligar. O Corinthians foi o primeiro a atingir 4 títulos, tendo vencido seu primeiro título em 2005 e o último em 2017. O segundo a alcançar esse feito foi o Palmeiras, que assumiu o protagonismo na segunda metade da década passada, ganhando aí seu primeiro Brasileirão de pontos corridos apenas em 2016, né? E o último a conquistar o tetra dos pontos corridos foi o Flamengo, né? Que venceu, né, o primeiro em 2009, né? Aquele gol do Ronaldo Angelini, né? Que a gente vibrou muito lá em casa, era choro. Eu lembro muito, voltando a falar de infância, né? Eu tinha acompanhado um título do Flamengo, aquele que contra o Botafogo, cara, me fugiu agora o ano, né? Mas acho que foi 97, 98, alguma coisa assim. E na época eu estava com o nosso querido falecido irmão Ivonaldo, né? E a gente chorou muito, abraçado, tá? Não foi 98 não, foi antes, acho que foi 92. E aí eu sei que em 98 o Ivonaldo faleceu, né? Vítima do acidente, mas antes a gente tinha se prometido, bicho, o próximo título do Flamengo a gente vai ter que estar junto novamente, né? Infelizmente o Ivonaldo não estava, né? E quando veio esse título de 2019, aí lembrei bastante do amigo, né? Então foi muito emocionante, né? Esse 2019. Então tá aí, o Flamengo com essa conquista agora, né? Chega a 4 títulos pelos pontos corridos e igualou a Palmeiras e Corinthians. Agora vai ficar aquela, né? Quem vai ganhar a próxima para chegar ao quinto e passar a ter a hegemonia. Deixa eu mandar um abraço aqui para Esther Silva. Esther está me acompanhando também aqui. Muito obrigado. Antônio Carlos, você é torcedor do Fluminense? Do Santos, do Cruzeiro. Santos, mas que a gente sabe de infância, não, de infância Fluminense. Fluminense não, então a historinha. Campinense, salvo engano. Eu só trazendo historinha. Na verdade, eu também torci já pelo Flamengo, né? Eu digo torci já porque eu era todo raposeiro e torcia pelo Flamengo, natural, né? Aí por motivos, obviamente, de fanatismo mesmo, né? Zico e tal, a fase do Zico na seleção, eu era adolescente, né? Peguei bronca do Zico, né? Hoje eu não tenho mais bronca, mas na época eu peguei bronca dele, Copa do Mundo, né? E aí eu sei que em 84 estava tendo um jogo Fluminense e Vasco. Olha a sorte que eu dei, né? Ainda bem. Fluminense e Vasco. Era campeonato carioca. Aí eu sentei e o pessoal empolgado, torcedor de Fluminense, do Vasco. Eu olhei, eu não torcia para nenhum dos dois, ex-flamenguista, né? Aí eu falei, só uma coisa, esse time aí que ganhar aí, eu vou torcer por esse time. E fiquei acompanhando lá o jogo, né? Ó, sorte, né? Porque eu poderia ser hoje torcedor do Vasco. Aleluia, ainda bem que não. Aí o Fluminense não ganhou, empatou, só como ele estava, né, eu acho que tinha ganhado o primeiro jogo, que ali era a final, aí ganhou de 1-0, sei lá, e aquele lá empatou um jogo duro. A partir daquele momento passei a ser Fluminense mesmo, assim. E Santista foi quando eu fui morar em São Paulo pela primeira vez, né, de 87 a 89, aí depois voltei em 2000. Lá eu andava com a camisa do Fluminense, por isso que ele fala que sou realmente, posso dizer que dos todos eu sou campinense e depois Fluminense, nessa ordem. E lá todo mundo torcendo São Paulo, Corinthians, Palmeiras, e eu morava num bairro que tinha muita rivalidade. Eu falei, dá boa, não vou torcer por nenhum desse time da capital. Peguei bronca e comecei a torcer pelo Santos. Aí eu, logicamente, torci pelo Santos até hoje. Então são meus dois times, assim, fora de Campina Grande. E lá é o contrário, lá eu ando só com a camisa do Campinense. E o Cruzeiro é por causa da Raposa, né? Da Raposa, exatamente, você matou a charada.